Boa noite, pessoal. Vamos lá, vamos pegar agora o conceito de potência, tá certo? Então vamos passar para a nossa apresentação, né? E se você tiver ainda o livro do primeiro ano, né, eu recomendo que você dê uma olhadinha lá no capítulo que trata da parte de potência, tá bom? Então vamos lá, né? A potência, ela é definida como a rapidez com que você executa um trabalho. Então você vai ter a potência média, né, que vai ser o trabalho de uma força dividido pelo tempo que você considerou. E a potência instantânea, quando esse tempo tende a um valor muito pequeno. Então aí você estaria medindo a potência naquele dado momento, tá? Seja um ou outro, você vai ter joule por segundo e isso aí é chamado de watt, tá? Então o watt é a unidade de potência, apesar que existem outras que são unidades práticas, como por exemplo o cavalo vapor, né, o horsepower. Então você tem várias unidades. No sistema internacional, a unidade é o watt. Uma outra equação que pode aparecer, né, você consegue deduzir a partir daquelas definições da potência, é que a potência média pode ser considerada como a força motora vezes a velocidade média e a potência instantânea como a força motora vezes a velocidade instantânea. Tá? Então você tem outras duas equaçõezinhas que você vai aplicar. Por exemplo, você tem um carro andando com velocidade constante, tem aí o valor da força, né? E aí, né, você faz o produto e você encontra a potência. Tá? Então é bastante simples. Uma propriedade importante é no gráfico de potência por tempo. Quando você calcula a área, né, você acha o trabalho. Tá? Então, se você calcular a área nesse gráfico de potência por tempo, você vai estar achando o trabalho da força. Tá bom? Uma equação que tem sido pedida no Enem, né, várias vezes já caiu, né, e no vestibular da Unicamp é a potência que você tem numa queda d'água. Tá? Então é só você pegar a energia, né, por tempo e considerar a energia como energia potencial gravitacional, mgh. Né? E aí você divide isso, né, pelo tempo, você vai chegar naquela equação. Então você vai ter dgzh, d a densidade da água, né, 1000 kg por metro cúbico, g a gravidade local, aí tem que ver o valor que é dado, normalmente é 10 metros por segundo ao quadrado, ou então 9,8, mas normalmente é 10 metros por segundo ao quadrado, z é a vazão, medida em metro cúbico por segundo, né? E h é a altura da queda d'água. Tá? Então também dá para você deduzir isso aí, né? Naquele livro do primeiro ano, acho que você encontra a demonstração lá, tá bom? Ah, rendimento. Então, o que acontece é que você tem uma potência total, né? Uma parte vai ser aproveitada e por melhor que seja o seu equipamento, tem uma parte que é desperdiçada na forma de calor, né? Então você tem uma potência total, uma potência útil, uma potência dissipada, né? Rendimento é a potência útil pela potência total. Né? Então é uma porcentagem, vai ser um número entre 0 e 1. Tá? Então, basicamente, os conceitos são bastante simples, são esses. Né? A gente já pode partir para exercício. Né? Então, vamos lá. Olha, primeiro exercício. Você tem aí um carro lançado pela indústria brasileira, tem aproximadamente 1.500 kg e pode acelerar do repouso até uma velocidade de 108 km por hora em 10 segundos. Né? Adote o cavalo vapor como 750 watts, né? E ele pede qual foi o trabalho realizado na aceleração e qual a potência em cavalo vapor. Então, vamos lá, vamos fazer esse exercício, tá? Então, deixa eu passar para a nossa mesa. Então, vamos lá. Então, você tem aí o seguinte. Bem, primeira coisa é que essa velocidade, né, de 108 km por hora, você já poderia passar isso aí, né, para metro por segundo.
Então, se você dividir isso por 3,6, né, você vai ter, né, o valor de 30, né, 30 metros por segundo. Tá bom? Então, vamos lá, vamos fazer isso aí. Então, para começar, a velocidade, né, de 108 quilômetros por hora é igual a 30 metros por segundo. Para fazer a conversão, você divide isso por 3,6. Tá? Bem, feito isso, né, você vai agora pegar a equaçãozinha, né, que dá aqui o trabalho, né, realizado, o trabalho da força resultante, é a variação da energia cinética. Então, isso é a energia cinética final menos a energia cinética inicial. A energia cinética inicial de um carro que está em repouso é zero. Então, o trabalho da força resultante vai ser mv ao quadrado sobre 2, por isso que a gente estava fazendo a conversão, e aí você tem 1.500 vezes 30 ao quadrado dividido por 2. E isso, né, vai dar 6,75 vezes 10 elevado à quinta potência joules, né? Então, isso é o item A, tá? Item B, qual é a potência do carro? Então, a potência é o trabalho dividido pelo tempo, então é igual a 6,75 vezes 10 à quinta, que é dividido pelo tempo que levou, que são 10 segundos. Então, isso vai dar 6,75 vezes 10 à quarta watts. Só que ele pediu isso em cavalo vapor, né? Então, agora faz uma regra de 3. Você tem que 750 watts corresponde a um cavalo vapor, né? 6,75 vezes 10 a quarta watts corresponde a x. E aí você vai achar que esse x ele vai dar aí a continha de 90 cavalos vapor. Então essa é a resposta, tá? Tá feito. Passar para o segundo exercício. Então, você tem uma hidrelétrica gera 5 vezes 10 a nona watts, né? Então, isso aí é 5 gigawatts de potência elétrica utilizando-se uma queda d'água de 100 metros. Suponha que o gerador aproveita 100% da energia da queda d'água e que a represa coleta 20% de toda a chuva que cai numa região de 400 mil quilômetros quadrados. Considere um ano que o ano tem 32 vezes 10 a sexta segundos e que o G é igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Então ele pede qual a vazão e quantos milímetros de chuva tem que cair por ano nessa região. Então, desculpa, vamos lá, vamos fazer isso aí. Bem, primeiro, né, vamos pegar aquela equaçãozinha, né, então, como eu havia falado para vocês, né, tem aparecido isso na Unicamp, no Enem, né, e aí, vamos lá. Então, item A, né, você tem que potência é igual a dGzh, né? E a potência que ele deu é de 5 vezes 10 a nona. A densidade da água é 10 a terceira. O G é igual a 10. O Z é o que você quer calcular e a queda d'água é de 100 metros. Então, aqui você vai achar que a vazão
é de 5, aqui é 10 a nona, aqui é 10 a sexta, vezes 10 a terceira metros cúbicos por segundo. Então é 5.000, né, metros cúbicos por segundo. Isso é a vazão. Então o item A até que é fácil, né? Tá bom? O que vai dar um pouco de trabalho é o item B, tá? Então no item B, aí agora a gente vai ter que pensar um pouquinho. Vamos lá. Ele está falando que você está aproveitando 20% da chuva, né, numa área que é de 400 mil quilômetros e que o ano tem 32 vezes 10 a sexta segundos. Então, para começar esse item B, eu vou ver qual foi o volume que passou pela hidrelétrica, né, durante um ano. Então, eu estou usando o seguinte, ó, a vazão ela é o volume por tempo. Então, eu vou ter 5 vezes 10 a terceira, o volume de água dividido pelo tempo, e o tempo é o ano. Tá? Bem, então agora eu vou achar que o volume de água que passou pela hidrelétrica vai ser de 1,6 vezes 10 a 11 metros cúbicos em um ano. Tá? Só que isso corresponde a 20%, né, do total, né? Porque 80% foi perdido, né? Deve ter entrado no solo e você não sabe quanto que é. Então, aqui você vai ter um outro volume, que é o volume total, né? Então, esse volume total, né, ele vai ser igual, fazendo essa proporção aí, a 8 vezes 10 a 11 metros cúbicos, tá? E, para terminar esse item B, você sabe que volume é área vezes altura. Então, se você tem que é 8 vezes 10 a 11 e a área é de 400 mil quilômetros, né? Vamos só converter essa área antes. Deixa eu só apagar aqui, né? Vou fazer aqui, ó. Qual que é a área? A área é de 400 mil quilômetros, tá? Quilômetros quadrados. Então, o K, que vale 10 a terceira, está elevado ao quadrado. Então, isso é igual a 4 vezes 10 a quinta, né? E 10 a terceira ao quadrado vai dar 10 a sexta metros quadrados. Então, a área é de 4 vezes 10 a 11 metros quadrados. Então, aqui vai ficar a área de 4 vezes 10 elevado a 11 vezes a altura que eu quero achar. Então, essa altura é de 2 metros, né? Quer dizer, nessa região, né, chovendo o ano inteiro, não perdendo nenhuma gotinha, né, nessa área de 400 mil quilômetros quadrados, se você não perdesse nenhuma gotinha, você teria uma altura de 2 metros, né? Só que chove, a água entra no solo, vai para o rio, do rio vai para o mar, quer dizer, então, né, não vai acumular desse jeito, mas você teria 2 metros de água de chuva, né, espalhado pela região, né? Só que quando você ah, vai falar, né, esse índice, você usa um milímetro. Então tem que passar isso aí para milímetro, né? Então qual que é a altura? Passando 2 metros para milímetro, isso aí vai dar 2.000 milímetros de chuva por ano, tá? Que nem você aprende lá na geografia, não é? Então tá feito. Agora é um exercício um pouco chatinho por causa das contas, né? É muito fácil você errar isso aí porque tem um monte de conta aí, base de 10, por isso que é bom treinar um pouquinho, tá? Bem, suponha que você mora numa casa, né, que precisa de uma potência elétrica de 3.000 quilowatts. Então, quilowatt, né, unidade de potência, né? E você tem um conversor que transforma a energia solar em energia elétrica, com uma eficiência de 10%.
Então, a energia solar que incide na sua casa por unidade de tempo e por unidade de área, né, é de 200 watts por metro quadrado, tá? No Brasil você chega a ter até acho que 600 watts por metro quadrado. Então aí o cara deve estar numa região que não está muito legal. Mas ele falou que é 200 watts por metro quadrado, vamos usar. Bem, qual deve ser a menor área de superfície do coletor para atender a necessidade da casa, né? Então vamos ver, passar para a nossa mesa. Então, né, para começar, você tem aí o 3000 ou 3 quilowatts é a potência útil, né? E isso corresponde a quanto? 10%. E você quer saber qual é a potência total, que corresponde a 100%, né? Então essa potência total é igual a 30, né, quilowatts, ou ainda 30.000 watts, tá? Bem, se você tem que essa potência, agora acabou, né? Porque você sabe que 200 watts você obtém de 1 metro quadrado, né? Então, os 30.000 watts você vai precisar de uma certa área. Que área que é essa? 150 metros quadrados, tá? Bem, quanto que é 150 metros quadrados? É você ter uma área equivalente a um quadrado de um pouquinho mais de 12 metros por 12 metros. Isso aí vai dar 144 metros quadrados, então um pouco maior que isso, tá bom? Então, uma, uma área dessa já daria para você abastecer aí a tal da casa, né? Vamos passar para mais um outro. Uma caixa d'água de 66 quilogramas precisa ser içada. Içada quer dizer erguida, né? Até o telhado de um pequeno edifício de altura de 18 metros. Né? A caixa é içada com velocidade constante em 2 minutos. Calcule a potência mecânica mínima necessária para realizar a tarefa em watts. Bem, então vamos lá, vamos para a nossa mesinha. Então, para começar, você tem, né, o objeto, né, ele tem uma massa de 66 quilogramas. Quer dizer que o peso dele é de 660 newtons. Então vamos imaginar que esse é o objeto, né? Aqui você tem o peso, né, que é de 660 newtons, e aqui você tem a força que está puxando ele aqui para cima com velocidade constante. Quer dizer que essa força é igual o peso, né, para ele subir com força resultante zero, movimento uniforme. Então você já descobriu a força que está fazendo aí o movimento, né? Então você sabe que potência, né, é força vezes a velocidade, né? Então a potência necessária vai ser igual a 660 vezes. Qual que é a distância que está subindo? São 18 metros. Em quanto tempo? 2 minutos. Só que a gente tem que passar para segundo, tá? Então isso aí vai dar, né, 99 watts, tá? E está feito. Bem, ah, pessoal, como vocês podem perceber, os exercícios não são assim tão complicados, né? Tirando aquele lá da hidrelétrica da Unicamp, os outros são exercícios que daria para fazer tranquilamente, né? Então, vale a pena você perder.